Minha esposa me deixou quando eu estava cuidando do meu pai moribundo, mas quando ele me tornou milionário em seu testamento, ela voltou rastejando. Tenho 36 anos, casado há 8 anos, com 2 filhos, e além disso, sou o único filho do meu pai doente. Meu pai vem sofrendo de problemas renais há muitos anos, mas nos últimos 2 a 3 anos, sua condição piorou e ele precisa fazer diálise 2 vezes por semana. Antes, ele conseguia ir sozinho, mas no último ano, ele frequentemente me pedia para acompanhá-lo. Ele também está ficando mais fraco a cada dia. Estabeleci uma rotina para mim mesmo de levar meu pai para a diálise sempre que necessário. Não quero deixá-lo sozinho nessa condição. Ele precisa fazer diálise 2 dias por semana, então marquei para sábado e quarta-feira. Sábado é meu dia de folga, então não é um problema, mas na quarta-feira, consegui permissão do meu chefe para sair mais cedo e compensar as horas restantes de trabalho à noite após retornar da diálise. Trabalho nesta empresa há 10 anos. Meu chefe me vê como um funcionário dedicado e leal, então conceder essa permissão especial não foi um grande problema para ele. No entanto, o problema estava em casa com minha esposa, 34 anos. Quando ela soube que eu levaria meu pai para a diálise 2 vezes por semana, ficou chateada. Ela não gostava quando eu o levava ocasionalmente, mas nunca expressou sua insatisfação diretamente. Agora que assumi a responsabilidade diligentemente, ela não pôde se conter. Ela disse que não valia a pena eu perder meu tempo com meu pai, porque não importa o que eu faça, ele nunca vai ficar impressionado comigo. Bem, aqui está um pouco de contexto sobre isso. Meu pai tinha um negócio de mercadorias, era bastante próspero e havia acumulado uma riqueza decente. Ele queria que eu assumisse seu negócio, mas eu era apaixonado por outra coisa. Eu queria me envolver com tecnologia, estava entusiasmado com programação e criação de software. Então, depois da escola, quando meu pai queria que eu fizesse alguns cursos de negócios ou gestão, optei por um curso de informática. Ele ainda estava bem com isso, desde que eu estivesse disposto a me juntar à sua empresa. No entanto, após me formar, comecei a trabalhar para uma empresa de tecnologia renomada. Meu pai não ficou feliz por eu, em vez de dar continuidade ao seu legado, estar trabalhando para outra pessoa. Ele continuava me pedindo para me juntar a ele. O negócio dele e eu fiquei empurrando com a barriga depois do meu casamento. Papai me perguntou pela última vez se eu queria me juntar, e eu disse que não. Papai ficou furioso e disse que doaria toda sua riqueza para a caridade e eu não veria um centavo. Eu ainda não cedi a minha decisão, você vê, eu estava ganhando bem mesmo naquela idade. Comprei um carro e minha própria casa aos 29 anos. Estava bastante confiante de que conseguiria levar uma vida decente mesmo sem a sua riqueza. Eu disse a ele que não precisava do seu dinheiro e poderia construir minha própria riqueza. Nosso relacionamento azedou a partir desse ponto. 5 anos atrás, mamãe faleceu devido a um ataque cardíaco. Foi devastador para papai. Você vê, eu saí de casa aos 17 anos para a faculdade, depois arrumei um emprego e comecei a viver por conta própria. A única companhia que papai tinha era mamãe, e perdê-la foi a coisa mais devastadora para ele. Foi aí que nosso vínculo se renovou. Comecei a visitá-lo com frequência e levava meus filhos para brincar com ele. Eventualmente, ele se afastou de sua empresa e a entregou a uma fundação para administrar. Minha esposa, Ayo, nunca foi próxima dos meus pais até minha mãe estar aqui. Ayo costumava evitar visitar meus pais, dizendo que minha mãe era intrometida demais em nossas vidas e que elas não se davam bem. Quando meu pai anunciou que me removeria de seu testamento, Ayo começou a criticar abertamente meus pais por serem mesquinhos e maus. Eu insisti para que ela se afastasse da minha relação com meus pais, mas ela sempre se intrometia e dizia que isso afetaria nosso futuro, especialmente o de nossos filhos. Eu a assegurei de que nosso futuro, assim como o de nossos filhos, está garantido independentemente da riqueza do papai, mas ela não estava disposta a entender isso. Agora, chegando à situação atual, Ayo fez um escândalo quando descobriu que eu estaria acompanhando papai para diálise 2 vezes por semana. Inicialmente, tentei fazer com que ela entendesse que papai não tinha ninguém além de mim. Ele perdeu os pais há muito tempo, embora tenha um irmão mais velho que mora no outro extremo da cidade e raramente visita papai. Papai ficou muito solitário após a morte da mamãe, e nessas condições, não posso abandoná-lo. Mas minha esposa se recusa a entender isso. Ultimamente, ela tem tornado minha vida miserável. Todo sábado, ela arranja algum plano, seja para hospedar uma festa em casa, fazer uma limpeza profunda, sair com as crianças ou algo tão bobo quanto comprar mantimentos.
Eu a fiz entender que ela pode planejar qualquer coisa que quiser aos domingos, porque aos sábados eu tenho que levar o papai para a diálise, mas ela continua com seus planos e depois me reprova por estar atrasado ou ter perdido. Eu tinha que correr para buscar meu pai e levá-lo para o centro de diálise, e depois que terminava, o deixava e corria de volta para casa para enfrentar seu sarcasmo e birras. Não é apenas sobre o sábado, ela faz o mesmo para quarta-feira à noite. Eu tinha me comprometido com meu chefe de compensar o trabalho restante tarde da noite ou de madrugada depois de voltar da diálise, mas ela sempre tinha um plano para me incomodar. Quase toda quarta-feira à noite, ela saía, seja para encontrar sua família, suas amigas há muito perdidas ou para participar de alguma festa aleatória, deixando a responsabilidade das crianças para mim. Eu tinha que conciliar meu trabalho, cozinhar para as crianças, alimentar o mais novo e, ao mesmo tempo, concluir minhas tarefas pendentes no meu local de trabalho. Isso era depois de um dia agitado no trabalho e no centro de diálise. Eu sei que está ficando longo, mas é assim que minha condição miserável está. Muitas vezes, meu pai sugeriu que eu o deixasse ir para o centro com a enfermeira, porque me vê sempre apressado, olhando intensamente para o meu relógio depois de deixá-lo em casa. Nem espero um segundo e corro de volta até mesmo enquanto o pego, peço a ele para estar pronto e sair antes de eu chegar. Papai tem uma enfermeira em tempo integral e um cuidador para cuidar dele, mas ainda me sinto mal por não passar tempo com ele. A viagem da casa dele até o centro é de 30 minutos. Antes, eu costumava aproveitar para conversar com ele durante essa viagem sobre os bons tempos da infância, mas à medida que as birras de Ayo aumentaram, tudo com que me preocupo é correr de volta para casa. Na maior parte do tempo, estou acelerando meu carro no trânsito, pegando atalhos e ultrapassando outros veículos para reduzir o tempo de viagem. Este é o único momento que tenho para passar com papai, e não quero arruinar isso ou interrompê-lo pedindo para ele ir com a enfermeira. Eu também tenho algumas responsabilidades como filho. Eu simplesmente não consigo mais aguentar essa mulher. Atualização: está apenas piorando a cada dia. Minha esposa não está poupando esforços para me dissuadir de cuidar do meu pai. O argumento dela é que é um caso perdido, papai já me tirou do testamento e deu sua riqueza para a caridade, então não havia motivo para desperdiçar tempo e energia com ele. Eu falhei em entender ela. Será que fazemos tudo apenas por lucro e perda? E se os pais de alguém não têm riqueza ou são pobres, seus filhos os abandonam porque não têm nada a oferecer? Depois de ouvir seus acessos de raiva por tantos meses, finalmente disse a ela que ela não ia herdar nada de seus pais, então por que ela os visita de vez em quando? Meu Deus, ela perdeu a cabeça com isso e disse que meus pais fizeram muito mais do que seu pai ganancioso. Eles me apoiaram em tudo. Eles não são como seu pai, que te renegou por não se juntar ao negócio dele. Meu pai nunca faria isso comigo, então não ouse comparar meus pais com os seus. Isso não aconteceu apenas uma vez. Esse tipo de discussão está se tornando uma norma em minha casa. Quase toda quarta-feira e sábado, depois de voltar da diálise, apenas está ficando severo e feio a cada instância. Antes, ela costumava brigar comigo sozinha. Agora, vejo ela gritando e me xingando na frente das crianças. Não só isso, ouvi ela falando mal do meu pai na frente dos meus filhos e manipulando eles contra mim e meu pai. Ouvi intervir, o que novamente levou a uma briga feia entre nós. As brigas de Ayo se tornaram uma rotina para mim. Nos dias em que ela não briga, sinto que algo está faltando. Só que ela fica mais agressiva no dia seguinte. Quase desisti dela agora. Eu não grito de volta nem respondo a ela. Apenas a ignoro como se ela não existisse para mim. O que mais devo fazer? Não posso abandonar meu pai apenas para agradá-la. Não me importo se ele me expulsou de seu testamento. Ele fez isso por minha própria decisão. Recusei-me a me juntar à sua empresa. Ele foi obrigado a dar seu negócio, conquistado com tanto esforço, para a fundação. Deve ter sido tão desanimador para ele. Essa empresa era como um filho para meu pai, e ele teve que doá-la para outra pessoa. Ele tinha todo o direito de me renegar porque eu o machuquei. Às vezes, sinto que o karma está me atingindo de volta porque machuquei meu pai. Por outro lado, meu pai está ficando mais fraco. Ele mal consegue andar sozinho. Ele precisa de apoio para descer até o carro. Para economizar tempo, costumava pedir para ele sair e o deixava do lado de fora da casa. Mas agora, não me importo em chegar atrasado. Entro para cuidadosamente levá-lo até o carro e depois o levo para sua cama até ele se acomoda pacificamente. Ele também está com falta de ar, então me certifico de caminhar com ele tão devagar quanto ele deseja. Também ao dirigir, dirijo com cuidado para não exceder a velocidade e aumentar a frequência cardíaca. Não me importo em chegar tarde em casa, porque correr para casa também não estava ajudando.
Se de qualquer forma tenho que lidar com aquela mulher má, por que não manter pelo menos papai feliz? Minha atitude casual piorou a situação e ontem Ayo disse que eu preciso escolher um deles, ou meu pai ou ela. Tentei fazer ela entender que papai não estaria conosco para sempre. Vendo sua condição, não parecia que ele iria durar muito tempo. Ela respondeu abruptamente: nesse caso, você precisa fazer sua escolha com cuidado. Alguém que vai estar com você para sempre ou alguém que vai morrer em breve. Isso foi tão insensível. Eu disse a ela: você sabe, eu prefiro escolher meu pai do que escolher você, que é tão má e egoísta como um homem morrendo. Ela fez as malas e foi embora. Nem mesmo a detive. Ela precisava de um tempo para esfriar a cabeça, e eu também precisava de um espaço longe dela. Na ausência dela, estou cuidando da casa, dos meus filhos, do papai e do meu trabalho, e ainda me sinto aliviado, tão relaxado. A ausência dela é realmente reconfortante para mim. Anteontem, ela me enviou um pedido de divórcio. Eu meio que esperava por isso, mas não esperava que viesse tão cedo. Fiquei chocado, mas lá no fundo, estava feliz e aliviado. Não a chamei, apenas assinei os papéis e os enviei de volta para ela. Surpreendentemente, ela não pediu a guarda das crianças, essa era a única cláusula que me preocupava. Mas ela claramente não as queria. Quando recebeu os papéis, me ligou gritando como pude apenas assinar sem ligar para ela e implorar. Engraçado, né? Sua mãe arrancou o telefone e gritou que eu deveria ter agido como um homem e tentado reconciliar sua esposa no casamento, em vez de apenas assinar os papéis. Foi tão engraçado. Por que eu faria isso? Ela queria o divórcio e eu concordei. Fiquei feliz em me livrar dela sem confusão. Também provoquei ela dizendo que ela até abandonou os próprios filhos e não os queria. Ela disse que eu poderia ficar com todos os meus bens, incluindo meus 2 filhos. Ela não queria nada disso. Sua mãe disse que Ayo ainda era muito jovem e não queria o fardo das crianças em seus ombros. Eu disse que tudo bem por mim, estou feliz em ter meus filhos. Comigo é um alívio, sem dúvida, mas estou preocupado com meus filhos. Eles sentem falta da mãe, principalmente o mais novo. Quando estou no escritório, é difícil para mim gerenciar todas as responsabilidades sozinho, mas espero conseguir superar isso. Atualização 1. Vai ser uma atualização mais curta. Então, mudei-me para a casa do papai com meus filhos. É uma ótima decisão, devo dizer, obrigado a todos pelas adoráveis sugestões. Mudar-se com o papai foi bom para todos nós. Papai teve a companhia dos meus filhos, e eles tiveram o avô para brincar. Papai tinha um cuidador em tempo integral que estava disposto a cuidar dos meus filhos com um aumento. Por que não ter alguém para cuidar dos meus filhos sob a supervisão do meu pai? A melhor opção, certo? É uma sensação tão feliz ver papai brincando e rindo com meus filhos, e ele se divertindo com o vovô. A Ayo não pensava que isso aconteceria. Ela queria tornar minha vida miserável ao se divorciar de mim. Ela achava que eu não seria capaz de conciliar todas as responsabilidades, cuidando das crianças, da casa do meu pai e do trabalho. Mas veja, tudo está perfeitamente ajustado. Com certeza, estou dando a última risada. O divórcio foi a melhor coisa, haha. Atualização 3. É uma notícia triste, papai faleceu na semana passada enquanto dormia. Ele foi para a cama feliz e satisfeito depois de brincar com meus filhos e nunca mais acordou. O médico disse que ele morreu tranquilamente. O médico, a enfermeira e até o cuidador disseram que papai estava feliz depois que me mudei com ele, e isso realmente aumentou sua expectativa de vida por tantos meses. Ele já estava prestes a desistir antes de eu me mudar. É muito triste perder seu único pai, mas estou feliz que ele tenha passado os últimos meses de sua vida feliz. Meus filhos também estão muito tristes por perdê-lo, mas o papai transmitiu bons valores a eles. Eles dizem que o vovô costumava ensiná-los a aceitar a realidade e seguir em frente, porque a vida nunca para ninguém. Sinto-me muito orgulhoso de ouvir coisas tão boas deles. Eles são realmente a minha força neste momento de desespero. Mas há mais uma notícia chocante que veio após a morte do papai. O advogado dele entrou em contato comigo pedindo para eu ir até o escritório revelar o testamento do papai. Eu disse que não era necessário, pois papai já tinha me dito que tinha doado toda a sua riqueza para o truste, então estou bem com isso e ele pode prosseguir com a papelada para transferir tudo para eles. Perguntei a ele se precisava desocupar a casa do papai porque eu estava supondo que isso também tinha sido dado ao fundo de caridade. Ele riu de mim e pediu para eu apenas aparecer. Quando fui lá, encontrei os membros do fundo já presentes. O advogado os chamou também. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu estava em lágrimas. Papai realmente me nomeou como herdeiro de todos os seus negócios, sua casa, sua riqueza era para mim.
Perguntei ao advogado se essa mudança foi feita recentemente. Eu pensei que ele fez essa mudança depois que comecei a cuidar dele. O advogado sorriu e disse que eu sempre fui seu herdeiro e o testamento nunca foi alterado. Eu estava inconsolavelmente chorando porque meu pai nunca me abandonou. Talvez ele tenha ameaçado me renegar para que eu pudesse levar adiante seus negócios e seu legado. Eu ainda estava chorando quando o advogado do papai me tranquilizou. Eu disse que me mata por dentro ter machucado meu pai durante toda a sua vida, mas ele sempre cuidou de mim. O advogado disse que papai estava realmente muito orgulhoso de que eu não desisti da minha paixão sob sua pressão e que estava feliz em perder sua riqueza geracional para seguir minha paixão. Papai estava muito orgulhoso de mim. O advogado disse que eu sou o responsável pelos negócios e se eu quiser, posso retomar a empresa do fundo e administrá-la por conta própria. Estou pensando em fazer isso. Fiz o que quis fazer, papai me apoiou indiretamente, agora é minha vez de retribuir a ele. Estou pensando em retomá-la do fundo e levá-la ao nível que papai queria que seu negócio voasse. Voltei para casa e contei aos meus filhos sobre o testamento do vovô. Ele também deixou uma parte de sua riqueza para meus filhos, que receberão quando completarem 18 anos. Hoje fomos ao seu túmulo com algumas flores e passamos algum tempo em serenidade. É uma fase muito emocionante para mim. Atualização 2. Você sabe, as formigas voltaram correndo ao ver o doce de açúcar um mês depois do falecimento do papai. Comecei a assumir seus negócios e outros trabalhos de serviço comunitário. Primeiro de tudo, larguei meu emprego e assumi o negócio. Depois, aluguei minha casa, porque eu e meus filhos decidimos viver na casa dos meus pais. Eles se sentem conectados ao vovô nesta casa. Esta casa tem minhas memórias de infância, então também não quero deixá-la. Com a notícia de que herdei a fortuna de milhões de dólares do meu pai, recebi muitos visitantes em casa. Parentes distantes, amigos e vizinhos, mas o mais surpreendente. A visitante era minha ex-esposa, Ayo, e seus pais. Eles entraram na casa soluçando, dizendo que não sabiam do falecimento do meu pai, se não teriam comparecido ao funeral. Os pais dela continuaram falando coisas boas sobre meu pai. Ayo abraçou as crianças e chorou dizendo o quanto sentia falta delas. Perguntei a ela se sentia tanta falta e por que não as visitou nos últimos 7 ou 8 meses. Ela disse que foi até nossa casa, mas estava trancada. Que besteira! Perguntei se ela não ficou preocupada com as crianças ao ver a casa trancada e se não achou necessário entrar em contato comigo para verificar se as crianças estavam bem. Ela não teve resposta. Seus pais disseram: vamos esquecer o que aconteceu no passado. Agora que meu pai se foi, as crianças ficariam sozinhas em casa quando eu estivesse no trabalho. Elas precisam de uma mãe, então é melhor que nos reconciliemos. Ri na cara deles com essa sugestão. As crianças precisavam dela mais quando ela as deixou comigo. Agora, elas se acostumaram com a ausência dela e não quero que ela volte para minha vida. Ela começou a chorar, e os pais a deixaram sozinha conosco. Ela segurou minhas mãos e implorou por reconciliação, dizendo que me amava e sentia falta de estar com as crianças. Ri e disse: você sabe o que? Você não me ama. Você ama a riqueza que meu pai deixou para mim. Você e seus pais gananciosos estão aqui na minha porta apenas para sugar meu dinheiro. Não me arrependo de usar essas palavras para os pais dela, porque é o que eles são. Ela também chamou meu pai de ganancioso e mau durante nosso divórcio. Não havia como deixar essa mulher ter um centavo do dinheiro que meu pai ganhou com tanto esforço. Ela se ofendeu por eu ter insultado seus pais. Disse que até agora estava implorando porque me amava, mas agora iria pegar o que é dela por direito. Ela não pediu nenhum valor pelo divórcio, mas agora queria metade da minha riqueza, ou melhor, metade da riqueza do meu pai. Disse a ela que ela poderia fazer o que quisesse. A destruiria, mas não daria um centavo. Ela me xingou e saiu. Discuti isso com meu advogado sobre essa possibilidade. Ele disse que as chances dela eram mínimas, pois o divórcio havia sido resolvido 1 ano antes de eu receber a herança. Além disso, as crianças estavam comigo, então não havia como ela conseguir nada. Mas ele também me pediu para ter cuidado ao deixá-la passar tempo com as crianças. Ela poderia manipulá-las e solicitar a guarda delas, e depois usá-las para exigir dinheiro para sua manutenção e tudo mais. Não poderia estar mais agradecido a ele por esse conselho. Vou supervisionar o encontro deles. Também estou passando muito tempo com as crianças esses dias para ajudá-las a lidar com a perda, para que não corram para a mamãe em busca de apoio emocional. Assumi a empresa do meu pai, o que me dá muita flexibilidade para cuidar do meu bem-estar e vida pessoal. Estou planejando levar as crianças de férias nas Bahamas. Sim, por que não? Elas merecem essas férias luxuosas. Não se trata de gastar demais a riqueza do meu pai.
Eu também poderia ter pago, mas não tinha tempo antes, conciliando o trabalho e cuidando do papai. Agora que posso, quero levá-las. Quanto a Ayo, ela não me contatou desde a última visita deles. Acho que ela está ocupada batendo em cada escritório de advogado para processar contra mim. Espero que tenham gostado do vídeo, ajudem o canal a bater sua meta de 1000 inscritos e continuar postando os mais variados relatos. Grande abraço a todos.